lá no site, lá. Às vezes algum irmão que foi chegar depois, alguém que foi chegar depois, quiser se atualizar, ouvir, entender o contexto que foi falado, até para nós mesmos, às vezes, que às vezes muitos ficam na posição passiva de estar ouvindo, às vezes depois quer ouvir melhor para poder estudar, para poder compreender o que está falando, às vezes depois trazendo o grupo. Então, se tiver algum irmão que não concorda de ter, às vezes, a imagem, a fala gravada aí, pode se manifestar, que aí eu não vou gravar, entendeu? Vou aqui em respeito aos irmãos, que eu dou valor aos irmãos estarem em toda comunhão, mas acredito que não tenha ninguém, que o intuito nosso aqui é estarmos aí juntos, reunidos. Então, vou fazer recapitular um pouquinho, tá? Rapidamente, de Lucas 1, do que nós dissemos em Lucas 1, semana passada, uma síntese. Interessante, a primeira coisa que se observa ali no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, é que Lucas vai escrever o Evangelho de Lucas, né? Para entregar para um amigo, o Teófilo ali. E ele trata ali o Teófilo ali como honorável, honrável. Acredito, se isso aí é a teologia quem diz, entendeu? Dentro dos seus estudos, tá? Que o Teófilo era um camarada que tinha poder financeiro, porque na época era muito, muito caro, papiro, para escrever, para se ter os escritos ali. E Teófilo era alguém que fazia parte de Roma, alguém influente politicamente, enfim, que se converteu ao evangelho, e ele conhece o Lucas, e o Lucas fala para ele, não, pode deixar, você quer saber mais sobre isso, sobre tudo que aconteceu, eu vou aqui narrar, como eu estou viajando aqui nas viagens de Lucas, onde ele passou, vou fazer colher aqui direitinho tudo que aconteceu, a narrativa eu construir, e vou te enviar essas cartas. Então ele já começa a fazendo uma coisa bacana de se observar no livro de Lucas, é isso, e ele é diferente dos outros evangelhos, que Lucas o escreve para um amigo. E eu gosto, às vezes, de me colocar também na posição desse Teófilo aí, deste cara aí que vai receber esse presente, entendeu? Imagina você escrever um livro com uma dedicatória a um amigo, que é muito honrável, entendeu? Então eu gosto de me colocar também nessa posição aí de Teófilo, um pouco aí, que eu estou recebendo esse presente, a palavra de Deus, no sentido que nós estamos falando aqui, a Bíblia, nesse sentido, é um presente de Deus para nós, entendeu? A palavra de Deus nos traz vida, a palavra de Deus nos traz alimento para o espírito. Então, isso é muito bom, isso é muito importante. Outra coisa que começou ali, né, no capítulo de Lucas, ali, né, começando, é a respeito do nascimento de João Batista. Entendeu? Começa ali em Lucas 1, o João Batista. Uma coisa que nós montamos, observâncias importantes que nós fizemos na última reunião, foi a respeito de Zacarias. Zacarias era sacerdote dentro do templo. O anjo aparece para ele lá dentro. Toda vez que um anjo aparece, uma coisa legal a gente observar, as pessoas se enchem de temor, de medo, né? Toda vez que se relatou de um anjo aparecer, porém ele duvida do anjo. É o camarada que está dentro do ambiente, daquele contexto da religião em si, do âmbito de fé. O anjo apareceu, ele duvidou, pode ver que ele ficou mudo, entendeu? Porque ele duvidou do anjo. O anjo falou para ele o que, olha, tua mulher, porque ele já era velho, a mulher também já era, a mulher dele, além de ser de idade, também ela era estéril, e a gente sabe o que era o estereótipo da mulher naqueles tempos, uma mulher estéril, como ela era vista pela sociedade, é como se a função, o papel da mulher naquele momento histórico, naquela cultura, era isso aí, era dar a linhagem, o segmento, reprodução, era responsável por, então, a mulher estéril, ela era vista com maus olhos. E o anjo falou para ele, olha, tua mulher vai engravidar. E o Zacarias duvida, fica mudo. Muitas das vezes nós ouvimos as coisas do Senhor, as coisas do Senhor nos são impactadas, eu vou falar a experiência que nós tivemos aqui, e nós somos como Zacarias. Duvidamos, às vezes, das coisas do Senhor. Aprendemos aquilo que o Senhor nos fala, mas duvidamos. E pelo fato, às vezes, de duvidar, aí entra aquela questão que eu falei aqui, que nós precisamos conhecer, que quando você conhece de fato a Jesus, quem é o detentor da fala, quem está falando, tudo se torna diferente. Aquilo que não se torna uma dúvida, não fica no âmbito de dúvida para você. Você vai ter certeza daquilo. E às vezes, quando nós nos colocamos nessa posição de dúvida, isso daqui é uma reflexão que eu não trago nem apenas para o evangelho em si, que é o que nós estamos lendo aqui, mas para a vida, nós ficamos mudos diante a vida, diante as coisas que nos acontecem. Então, às vezes, ter conhecimento, buscar o conhecimento, aqui a gente está buscando um conhecimento espiritual óbvio, mas em todos os sentidos, produz na gente a fala, no sentido da gente se posicionar, da gente ter o que falar, a reprodução, reproduzir aquilo que a gente tem como certeza a partir de conhecimento. Então, tem
essa pessoa aí, desse Zacarias, e todas essas pessoas que eu vou falar aqui, tanto Zacarias e todos que eu vou falar, estão dentro desse contexto. Como que Jesus impacta, como que a vinda, como que o anúncio de Jesus, desde Jesus ali, ainda como uma semente, como uma promessa, vai impactar cada um que de alguma forma espera, como cada um de alguma forma está inserido no contexto da vinda de Jesus, aguardando o Messias, alguns que já têm a revelação, que já receberam por parte a revelação, estão mais à frente, mas como que é o olhar de cada um? Outra coisa é a esposa dele, a Isabel, que é que ficou, que teve esse milagre. Ela não duvidou, ela teve certeza, olha, o que está acontecendo comigo, eu sei que eu sou estéril, entendeu? Eu sei que estou aqui tentando com meu marido muito tempo ter filho, não tem, e agora eu estou grávida. Ela não duvidou em nenhum momento que isso era obra do Senhor, tá? Aí tem também, depois, a história de Maria. Maria recebendo também a visita do anjo também. A mulher pela qual a bendita, né, chamada de bendita, como o livro de Lucas 1 traz toda, a mulher pela qual o estereótipo daquela que não se apegando, olha que interessante, a nenhuma coisa que está ao redor. Porque pensa numa coisa, vamos por aqueles dias. Qual era o papel da mulher e quem era a mulher? Uma mulher que vai aparecer grávida, prometida em casamento para o José, e o José sabe que ela não se deitou com ele. Então, imagina essa mulher aparecer grávida fora do ambiente desse casamento ali com o José, ali, dessa coisa ali. E o José, olha, o casamento na cultura de Israel, na cultura do povo judeu, se dava a partir do momento em que os dois se coabitavam, quando os dois se relacionavam sexualmente, dizendo. Esse era o cumprimento do ato do casamento. E agora o anjo chega para falar assim, tu vai engravidar. Ela não parou para pensar em nenhum momento. Em nenhum momento. Peraí, mas o que os outros vão falar? O que as pessoas vão dizer por eu carregar Jesus em mim? Por eu me permitir que Jesus, através da minha vida, seja reproduzido nos outros? Meus irmãos, fazendo essa analogia com essa parte, mas é tão atual para os dias de hoje, quando a gente quer se posicionar a respeito de espiritualidade, só que agora eu estou falando de uma espiritualidade prática, dos ensinos de Jesus, do que é o Evangelho. Olha o que são os ensinos de Jesus e olha o que são os ensinos, as coisas que o mundo, que o contexto, a mentalidade do mundo hoje, do globo hoje, tem vivenciado, tem praticado. E às vezes a gente vai falar, por exemplo, de amar ao próximo, de amar aquele, o outro, que não tem nada a ver, às vezes, com a nossa perspectiva, que não tem, às vezes, as lentes que nós temos, é loucura. Chega a ser loucura. Amar ao meu próximo, amar ao meu irmão, me colocar no lugar do outro, entendeu? Antes de julgar o outro, para não julgar o outro, tirar um travessão, se eu estou querendo tirar cisco de tantos outros que estão diferentes de mim, é uma coisa que eu falei hoje, numa aula que eu estava dando cedo, compartilhando com os irmãos, outra coisa da faculdade, quando Jesus fala, olha que interessante, que a gente vai ver mais à frente, você quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão, mas não tira o travessão que está na frente do seu olho. Eu até falei, gente, fecha o olho, se vocês quiserem fazer aí, ó, olha que interessante como são as coisas, olha. Quando você fecha um olho e faz uma analogia de travessão, se você colocar aqui assim, ó, olha como é que fica a sua visão. Você continua enxergando, de fato, mas você não vê o todo. O que Jesus está ensinando? Gente, ao invés de vocês determinarem, colocar uma pedra sobre um determinado assunto, sobre uma condição, sobre uma pessoa, isso é muito prejudicial. Sabe por quê? Porque vocês não conseguem ver como um todo. Vocês têm travessões em frente ao olhar de vocês. A visão de vocês é cheia de travessão. Então, nós precisamos de aprender com Jesus, precisamos de ter aqui o Evangelho de Jesus. E eu falo que é de Deus mesmo, é do alto. O Evangelho é algo que vem do alto, do alto e que produz de dentro para fora, que vai sendo produzido, reproduzido na gente, de dentro para fora, até fazendo analogia ainda com Maria, que a Maria é a figura humana, tem ali a figura humana ali, que é onde Jesus vai se reproduzir no ser humano de dentro para fora, fazendo essa analogia. Então a gente tem também, para avançar também, fazendo essa figura da Maria também. E temos também a figura do João Batista também, que a gente observou, vendo que é outro estereótipo que a gente tem em meio à sociedade também. João Batista era quem? Era o filho do Zacarias. Zacarias era a linhagem do sacerdote. Por ordem, João Batista deveria
ser como o pai, seguir o pai, a caminhada do pai, também ser um sacerdote indo para dentro do templo e fazer tudo que o pai, ele abre mão disso tudo e vai para o deserto para preparar o caminho para o Senhor. Irmãos, muitas das vezes, trazendo isso como analogia, nós precisamos ir para os desertos para entendermos o que o Senhor, para preparar esse caminho que o Senhor quer. Porque nós ficamos em meio a todos esses contextos, e a figura de João Batista é essa, o contexto daquele tempo, da expressão religiosa daquele momento, que esperava um Messias, e vocês vão ver isso no Lucas 2, que aparentemente ainda continua isso, que estão esperando um Messias dentro das suas perspectivas, dentro de tudo que foi construído antes. Não, o nosso Messias vai ser um cara que vai chegar, vai reinar aqui, vai ser igual o Davi, vai ser um grande rei, a gente vai deixar de ser como assim, um povo que está abaixo da nação romana, nós vamos passar a estar aqui por cima, nós vamos chegar por cima, igual você for ver o contexto de Israel a todo momento, onde Israel era entregue na mão dos inimigos, outro momento, ora estava em cima, ora estava embaixo, e vice-versa. E agora vai vir um tipo de rei, que é a respeito de Jesus, que é completamente diferente disso. Só que quem está esperando, olha o quatro, nós formamos aqui 4 tipos de personalidades que às vezes são impactadas de tipo que a gente pode trazer para a nossa vida. E a gente vai entrar em Lucas 2. Então essa foi a síntese mais ou menos, tá? Do Lucas 1 que a gente fez, para quem não pôde ouvir. E a gente vai entrar em Lucas 2. Deixa eu pegar aqui. Acho que Lucas 2. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente, a respeito dessa síntese aqui, pode trazer. Como eu falei, sempre que quiser falar, desmuta o microfone, pode me interromper, não tem problema não. Senão a gente vai seguir aqui em Lucas 2. Agora, Lucas 2, então, fala do nascimento de Jesus. Naqueles dias, é um dado histórico, mano, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Olha aqui, como eu falei, ela estava prometida em casamento para ele e já estava esperando um filho. Imagina que situação complicada para aqueles dias. E José também é um tipo de personalidade também que a gente pode montar aqui um quadro de José, como José fica nisso. Mas eu vou deixar isso para a gente fazer talvez mais à frente. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ele deu à luz ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que é essa parte aí, só fazendo uma síntese rápida, se alguém tiver alguma coisa aí para trazer? Sobre o recenseamento, dado histórico, Roma, vocês sabem, dominava vários povos, e Roma nunca, já tinha bastante tempo, que não fazia um censo, igual a gente está tendo aí o IBGE, que chega de 4 para saber a realidade das coisas. Então, Roma, o formato na qual Roma fazia isso, era mandando que todo mundo voltasse para sua terra natal. Ó, volta todo mundo para a terra natal, que a gente vai fazer esse censo aí para poder captar, fazer a captura desses dados aí de forma mais cautelosa. O objetivo é tributar. Também, né? Não, o objetivo era tributar. Historicamente, o objetivo é tributar e trazer jovens, homens, para o alistamento militar. Uhum. E José foi para Belém, porque essa era a cidade natal dele. Ele não era de Nazaré. Ele era de Belém. E Belém recebe a cidade do rei Davi, justamente porque Davi nasceu também em Belém. Então, dentro dessa parte aqui, né, dessa primeira parte aqui, alguém traz alguma observação? Acho que não tem muita observação a ser feita, senão vamos prosseguir. Ó, agora, os pastores e anjos. Havia pastores que estavam nos campos próximos. Só uma observação legal que eu quero fazer aqui. Isso aí é coisa minha, são detalhes mínimos que eu observo, que o nosso chamamos rei, o nosso Senhor, nasce numa manjedoura. E o sentido do que seja manjedoura é aquele local onde alimenta, né, os animais. Eu gosto de pensar também que até nesses mínimos detalhes, Jesus já mostra que ele veio para ser alimento, como ele vai dizer depois, eu sou o pão vivo, aquele que alimenta, quem comer de mim nunca mais terá fome, quem beber de mim, ele desponta desde
desde de mínimos detalhes que podem parecer mínimos também, até também, né, fazendo alusão também ao que os profetas também disseram, mas você vê esse dado de nascer no manjedoura. Sabe por que eu fico pensando? Como José estava voltando para a cidade natal dele, não tinha parente lá, não? Será para chegar, porque ele estava falando de hospedarias, as hospedarias estavam todas ocupadas. Mas será que ele não tinha nenhum parente para poder falar assim, peraí, deixa eu ir na casa do fulano de tal, que tem um parente ali, e vou ficar lá, né? Não tem lugar, e vai para este lugar. Então, eu me pergunto se isso também não tem algum sentido, um simbolismo, não traga algum tipo de simbolismo para nós. Jesus também não traz. Aí são pensamentos meus que eu faço assim. Detalhe também, no versículo 7, que fala que deu à luz ao seu filho primogênito, mostrando que Maria realmente teve outros filhos, além de Jesus, que obviamente, como a gente sempre tenta esclarecer, vai contra uma das doutrinas da Igreja Católica que ainda determina que Maria é, de fato, virgem para sempre e que ela não teve nenhum outro filho. Então, é uma discussão muito séria dentro da Igreja Católica, isso é um dogma da Igreja Católica, então, se tiver algum católico ouvindo, é sempre importante esclarecer que aqui a gente tem essa percepção de ler a partir do que a Escritura nos traz. O que ela nos traz, a partir de Lucas, é que a Maria teve outros filhos. E outra coisa, a partir do que a gente vai lendo, a gente vai perceber que provavelmente Lucas tirou esses relatos de Maria. Ele buscou essas informações a partir de Maria. A gente vai chegar em alguns versículos, vai dar para entender melhor isso. Que a forma como ele escreve só pode ter sido descrito a partir de um relato pessoal, que teria vindo de Maria mesmo. Justamente eu tive essa mesma pergunta, mas eu nunca tinha observado, mas hoje nós ainda estamos quando trabalhando, assim, se teve a percepção de falar que foi filho primogênito, então, consequentemente, ela teve mais filhos. Porque se ela era jovem, adolescente, que relata. Cerca de uns 17 anos, mais ou menos, que datam a idade dela. Em nenhum momento a Bíblia fala que era para ser o único filho dela, também não deixou isso específico, que ela só ia ter Jesus como filho. Então, possivelmente, ela teve. Olha aquele outro cenário do Evangelho que Jesus está pregando, e chega, então, Maria e os seus irmãos, de Jesus, no caso, para buscá-lo. E aí, quem é minha mãe e meus irmãos? Quem são eles? Obviamente, é um relato também que demonstra esse parentesco aí, né? Eu ia falar agora dessa passagem, deixei isso bem. Mais alguém? Senão a gente prossegue aqui no capítulo 8 aqui. Os pastores, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor, novamente um anjo, apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. É uma evidência de que sempre isso acontece. Mas o anjo do Senhor lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Isso, por exemplo, é um versículo que a gente começa a perceber isso. Como que se sabe que Maria guardava essas coisas no seu coração? É um relato que só poderia ter vindo diretamente dela. Ela dizendo, eu guardei essas coisas no meu coração. Né? Então a gente começa a perceber que Lucas teve... Claro, ele foi um pesquisador de várias pessoas, mas principalmente nesse primeiro contato foi com Maria. Né? Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Dentro desse texto aqui, dessa parte aqui, uma coisa que me chama a atenção é justamente essa questão do fato de Maria
sentimento dela, né, como sendo mãe, de tudo que está acontecendo, das coisas que estão sucedendo ali, e ela já guardava, você vai ver que ao longo do texto tem vários relatos dela falando, dela guardando as coisas no coração. Eu ainda não tenho aqui para mim ainda um sentido que se dê para tudo isso. Qual que é o sentido que ela vai dar para todas essas coisas, entendeu? Porque ela sempre guardando, depois mais à frente também, quando o filho fica no tempo. E interessante que eu acredito porque ela guardava estas coisas no coração, a única coisa que eu sinto de ter a certeza até esse momento aqui, é que para ela ainda também era muito incompreensível tudo o que estava acontecendo. Ela não entendia, não compreendia ainda qual que seria o cenário maior, qual que seria a parte maior do contexto de tudo que vai ter. Pô, chegou um anjo para mim agorinha mesmo, falou, agorinha mesmo, 9 meses atrás, falou que eu ficaria grávida sem ter a relação. Nunca vi isso na minha vida. Tá bom, mas eu sou serva do Senhor, é o anjo que chegou, então faça, Senhor, eu estou à vontade da minha vida, porque eu sou tua serva, como as faz ela. E aí agora chega os pastores e dizem isso para ela, porque o que ela guardou no coração foi a fala que os anjos falaram. Olha o que os anjos falaram para os pastores. Ó. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo as boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o seu Salvador, que é Cristo, o Senhor. Já começa uai. Já está nascendo, através de mim já vai vir uma pessoa que é o Salvador. E aí continua, porque esse foi o relato, os pastores está relatando que eles tiveram experiência com o anjo. Continua. Quando desceu aquele monte de anjo, olha, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. No conto. Eu estou enganada, quando ela teve revelação, foi falado para ela que Jesus ia ser o Salvador, foi a primeira vez que ela escutou? Eu acho que no Evangelho de Mateus relata mais ou menos, mas como é que ela vai entender isso? Mostraria o Messias. O Messias, o Salvador, o Cristo, depende de da forma que é escrito no hebreu, e cada um tem uma tradução, mas tudo a mesma coisa, e aí entra tudo a mesma coisa. Mas como que isso vai se dar? Qual que é a ótica de Maria? Quem é o Messias? Oi. Okay. Tô me adaptando aqui, desculpa. Então, isso que vocês estão falando, assim, ao mesmo tempo eu fico aqui refletindo que existe um contexto cultural também, existia um contexto cultural na época onde a palavra da mulher era muito menos valorizada do que a do homem, né? Por exemplo, não é à toa que não tinham mulheres, era muito raro uma mulher saber ler ou escrever naquela época, né? E sempre era muito mais fácil uma mulher ser vista como, sei lá, herege, ou bruxa, ou enfim, né, devia ser muito devia ser uma grande afronta, né, desculpa a palavra, mas para uma mulher falar sobre, um anjo veio e me avisou e me disse que iria encarnar essa pessoa, né, então eu sinto também que talvez existisse um aspecto de medo nela, em falar isso, né, em ter guardado por tanto tempo, e preferir esperar para ver isso se manifestar de forma mais clara também, junto com essa confusão, né? Enfim. Muito, muito bom, Giovana. Não, sim, todo sentido. Tudo que você falou faz total sentido. Mas a respeito agora dessa parte onde do Messias, onde eles vão ter esse Salvador, olha a ótica. Qual que é a ótica que o povo de Israel, na qual Maria e José estão inseridos, esperam o seu Messias? Um Messias político, que vai estabelecer um reino neste mundo, no sentido de, como eu já falei antes, botar Israel novamente como nação acima de todas as outras. Então imagina, gente, se a gente for parar para pensar, é muito difícil fazer isso, mas o que está passando na cabeça? É o que o Giovanni, trazendo o Giovanni, falou, o preconceito de que a voz da mulher não tem valor, não tem, o que ela vai dizer não tem, e é magnífico como que em Jesus e nos evangelhos isso toma uma forma completamente, a gente já começa a ver essa revolução sendo feita no sentido de se equiparando, colocando todos os homens na mesma posição, o ser humano, tratando de ser humano, estou tratando de ser humano, independente da questão de ser homem ou mulher, né, o sexo em si. Então, em Jesus a gente já começa a ver isso. Mas eu fico imaginando Maria, por isso que ela guardava as coisas no coração,
entendeu? Porque para ela, talvez, muitas dessas coisas fossem duvidosas. A dúvida, ela se enchia de dúvida a respeito disso. Poxa, o que será que é isso? E eu posso falar para vocês que isso tem a ver, às vezes, conosco também. Isso tem muito a ver conosco, a respeito de todos os aspectos, ainda mais quando tange as coisas espirituais. Fazendo analogia, como a gente pegou e montamos as personalidades anteriormente, todos aqueles ali, às vezes, por nós não conhecermos, não termos a visão ampla, enxergar o cenário todo que está acontecendo, nós nos colocamos como Maria. Vamos guardando as coisas ali no coração e vamos deixando, vamos ver o que vai dar, vamos ver aonde isso vai chegar. Entendeu? Às vezes nunca chega, porque nós não nos colocamos também na posição de buscar conhecer, e é por isso que é o motivo da gente estar se reunindo aqui, conhecer Jesus, porque é Jesus que vai dar o sentido. Quando a gente chegar lá na frente, a gente começa a entender o cenário de todas as coisas que estão acontecendo aqui para esse pessoal, para esse povo. E agora para nós, porque nós podemos nos inserir dentro desse contexto. A gente começa a entender. Mas vamos prosseguir. Essa é uma observação que eu faço, assim, o porquê de Maria, para Maria, para guardar todas essas coisas sobre ela, refletindo em seu coração. Uai, o que será que ela está refletindo? Mais alguém quer trazer alguma coisa ainda dentro desse pedaço aí, dessa parte? Se não, agora é um texto que eu li aqui, agora essa outra parte aqui do 21 para frente, esse, que eu até ri daqui a pouco, eu vou mostrar para você que eu fiquei rindo disso daqui, mas vamos lá, olha. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer, conforme a gente viu em Lucas 1. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Olha que interessante. O Senhor se apresentando para o Senhor mesmo. Entendeu? Mas é por isso que eu estou mostrando para vocês que nós estamos diante dessa galera, dessas pessoas que estão tendo esse primeiro contato, que ainda não tem ainda a noção de quem ainda é Jesus. Ainda não tiveram a revelação. Vocês vão entender. Teve uma que vai aparecer um carinha aqui daqui a pouco, que teve a revelação. Deus já tinha revelado para ele. Ele estava aguardando já na velhice dele, que Deus falou para você vai ver quem é o seu Senhor, quem é o Salvador. Você vai ver quem é ele vai se manifestar para você. Olha que interessante. Então, a gente está diante ainda de um cenário que ainda não compreende. Eu vejo um pouco diferente, para ser sincero. Como é que você vê? Primeiro, eu vejo que eles continuam sendo judeus, assim como Jesus foi durante toda a sua vida e cumpriu todos os ritos da lei. Jesus não descumpriu os ritos. Quando Jesus foi para ser batizado, João ficou incompreensível com aquilo e disse, mas eu que deveria ser batizado? Eu disse, não, faça assim, para que a justiça se cumpra, a justiça de meu Pai. Eu não vejo Jesus em nenhum momento indo contra os próprios ritos. É claro que ele é o Senhor do sábado. O sábado não foi feito... Ele é dono do sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Mas Jesus, ele não negligencia a importância e os simbolismos que os judeus têm com aquilo ali. Então, o que acontece? A lei de Moisés pedia que quando se fala lei de Moisés, é aquilo que, na nossa crença, a partir do que se crê do Velho Testamento, que Deus tenha revelado a Moisés, pedia que todo ser nascente fosse apresentado ao Altíssimo. Nesses dias de purificação, eram 33 dias após a circuncisão, se cortava, né, a pele da glande, e aquilo precisa de cicatrização, precisa de cura. Então, durava-se mais ou menos 33 dias para que a criança tivesse aquela cura, e por isso purificação. Então, era levada aquela criança até o templo para que ele fosse apresentado diante do Altíssimo. Isso é uma cultura que nós, até hoje, temos na religião cristã, que todas as igrejas, basicamente, não são todas as denominações, mas principalmente Batista, Assembleia, salvo engano, se faz essa apresentação. E depois ainda fala aqui, conforme está escrito na lei do Senhor, todo homem que abrir o ventre será chamado de santo ao Senhor. É um modo de se dizer que aquele que nasce precisa ser apresentado ao Senhor. E depois disso, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que foi dito na lei do Senhor, que é em Levítico capítulo 12, um par de rolinhos ou 2 pombinhos. A gente for ler lá, ele descreve uma série de rituais que devem ser feitos, aí fala assim, se não houver um cordeiro, então seja levado uma rolinha ou um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Era um rito. Eu não vejo isso como uma ignorância por parte de José e de Maria. Eu vejo realmente como a
a justiça de Deus sendo feita, como Jesus sendo batizado. É o mesmo simbolismo da justiça sendo cumprida em Jesus, também nesse momento de ser apresentado diante do Altíssimo. Porque, querendo ou não, Jesus sendo Deus, ainda assim, ele o tempo todo, se colocava diante do Pai. Então, eu sou Deus, mas eu não me fiz como um Deus. Sendo Deus, não se fez usurpação tal como Deus. Muito pelo contrário. Desceu, se humilhou e se fez homem. Então, ele, como um homem, se apresenta diante do Pai, ainda assim. Eu não consigo ver dessa maneira, Não, mas é só uma percepção. Mas eu não você usou a palavra como ignorância da parte. Não, de forma nenhuma. Não é esse sentido que eu quis dar. É da forma mesmo que quando depois você vai entender para quem Jesus vem, quando Jesus morre e ressuscita, quando você pega no plano todo, você olha para isso daqui, é como se não fizesse mais menor sentido para o que acontece a partir da morte e ressurreição de Jesus e a lei do amor. São coisas que ficam pequenas. Inclusive, por exemplo, a circuncisão, por exemplo, que é uma coisa que está na lei de Moisés, não é mais algo que, vamos assim dizer, vai ser perpetuado para este povo espiritual, para esse que faz parte do povo de Deus, espiritualmente dizendo. Não tem mais sentido, não é mais o sacrifício na carne, o sacrifício não é mais a circuncisão, não é mais um ritual, não é mais aquilo que é uma prática de uma cultura de um povo. Porque em Jesus, o que eu quis dizer, isso aí não é ignorância, nesse momento aqui, beleza, perfeitamente. O contexto legal. Mas se você olhar depois, vai para frente, pegar lá na frente, onde a gente vai chegar, caraca. Outra coisa que eu vejo também é que a lei era praticamente impossível de ser praticada dentro de todo aquele plano de fundo. Você conseguir realmente não mentir, não sentir inveja, não adulterar. Então, eu também tenho essa percepção, entrando no que o Will já falou, que ele veio cumprir cada detalhe, para se tornar irrepreensível. Sim. Dentro dele fala assim, você não fez isso, exatamente. Você não tem honra ou dignidade para falar, porque você não cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei todos os jeitos possíveis. Ele cumpriu a cada etapa, cada mandamento. E isso é o plano de fundo todo de Jesus. Para quê? Porque se ele não cumprisse toda esta lei, ele não poderia se tornar sacrifício por nós, para que por meio de fé e graça fôssemos salvos. Imagina, o que você está falando, imagina se a gente está diante dessa divindade, né? Vamos botar a divindade, o estereótipo, a divindade do povo de Israel, Deus de Israel. Vamos botar essa divindade para ficar entendido para quem está ouvindo. Entendeu? Se achar digno diante de Deus, ir para este céu, para este paraíso, pelas cumprimento das leis. Quase não. Impossível. Impossível se você dissesse, vou me salvar perante cumprimento a isso, aquilo, a X, ou um conjunto de regras, ou até mesmo se eu for pegar aqui os 10 mandamentos. Querer se garantir mediante a prática da lei. Impossível. Como vai dizer Paulo depois, pois todos pecaram, estão destituídos de glória de Deus. Eu vou pegar, já que a gente entrou nesse detalhe aqui desse assunto, eu separo muito a mensagem do Evangelho, estava conversando com o Giovanni essa semana, que um monte de outras religiões citam Jesus. Tem Jesus, umas, por exemplo, como um ser mais evoluído. Resumindo aqui para trazer, Jesus tem o seu lugar em cada religião da qual se tem por aí. Jesus tem um papel. Talvez não é o papel em toda a sua totalidade, como nós que colocamos o centro do olhar somente nele, entendeu? Que temos assim, vou botar assim por religião, cristianismo. Eu, particularmente, eu não gosto de usar esse termo para mim, eu gosto de usar muito o evangelho. Por que eu não gosto de usar o cristianismo? Porque o cristianismo eu coloco uma lente. O evangelho de Jesus é um nível de sabedoria em tudo que ele vai dizer que está atemporal, está para além do espaço e tempo de qualquer coisa. Por exemplo, quando Jesus manda você perdoar o teu irmão. Gente, esse é um ensinamento, essa é uma compreensão. Se você for olhar como o mundo é, porque o mundo só quer guerra, o mundo só quer divisão, o mundo só quer tudo que é contrário. Quando você recebe um mandamento desse, um ensino desse, ele faz sentido, ele cabe em qualquer parte do globo, em qualquer cultura. É atemporal, é além do tempo e espaço
na qual qualquer um tenha vivido. E aí que eu falo o seguinte, o que me divide, o que eu faço para dividir o evangelho, entendeu? Além de qualquer outra expressão de ensino. Aí, gente, é como eu creio, como eu recebi, os irmãos, quem for ouvir discordando ou não concordando, enfim, mas toda religião, por mais que Jesus, olha que interessante, que Jesus esteja aparecendo, tendo evidência, tendo sua evidência em todas elas, mas na relação, na grande maioria das religiões, também não posso colocar todas no pacote, porque eu não conheço todas, tá? Mas na grande maioria, a relação do indivíduo com a divindade, se assim for colocar, o indivíduo ele tem que produzir alguma coisa, algum esforço, ele tem que se esforçar, ele tem que fazer, ele tem que ser, tem que acontecer, tem que praticar, tem que cumprir tal rito, tem que fazer isso, para se achar justo diante da divindade. Para a divindade ele mostrar assim, olha, eu sou a divindade sua, porque você cumpre todo este conjunto de regras, esse plano de fundo que tem. Só que no evangelho, o que divide o evangelho para... Não todas as religiões, todas as que eu conheço, todas as que eu tive a oportunidade de conhecer, que no evangelho você não tem que fazer nada. Você não precisa de fazer nada. Como assim, Amaral? Exatamente. Você, quem faz por você, quem se coloca como rito, quem cumpre todas as coisas para você ser visto, ser encontrado diante da divindade, é o próprio Deus encarnado em Jesus. É o próprio Deus que faz tudo. E eu sou pego, usando uma expressão aqui assim, muito chula no contexto, com as calças riadas. O que eu vou fazer então? O que eu faço para me achar justo diante de Deus? Nada. Só ser o quê? Grato. Porque nós recebemos o quê? A salvação é graça. A salvação que nós temos em Jesus, através do Evangelho, é o que é? É graça, é presente de Deus, é um favor que o homem, dentro da sua humanidade, de como ele se conduz ao longo dos tempos, não merece ser salvo. Nós nos pegamos, gente. Amaral, como é que você está querendo dizer isso? Nós nos pegamos lutando a todo momento contra nós mesmos, para a gente não praticar o mal, para a gente não desejar o mal do outro, para a gente largar de achar que é o centro do universo, entendeu? Para a gente parar de querer desejar o que não é nosso, cobiçar, não matar, não matando, às vezes pegar a faca ou a arma, mas matando o outro na consciência, quando o outro tem um discurso diferente de você, quando fala alguma coisa diferente, você já matou ele na sua consciência, ele não tem mais valor, ele não tem mais valia. Então, é nesse sentido, nós, como humanidade, nos encontramos nessa posição. E aí, quando você olha que interessante, quando você olha para Jesus, na expressão máxima, que a morte, por que eu vou dizendo que é a morte? Que a morte ainda é um simbolismo que em todas as culturas, seja religiosa ou não, numa indígena que seja, é muitas das vezes um sentido de passagem. Passagem, você pegar desde as culturas mais antigas. E aí você vai ver a morte de Jesus, qual que é a olha o simbolismo que está ali dentro da linguagem, da fala. Pai, se retratando, a gente está usando a figura de divindade, ao Deus, ao Criador, ao meu Senhor, de fato, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Gente, se eu tenho o Filho de Deus, o Deus encarnado, falando isso a respeito de uma coisa que hoje, para mim, que estou aqui nessa posição, que não estou lá naquele momento, está sendo óbvio para mim. O que é o óbvio para mim? Estão matando um cara inocente que não merecia nada daquilo ali, que não fez nada para estar naquele local. Estou trazendo uma visão natural das coisas, tá, gente? Não estou trazendo visões agora espirituais, natural. E ele vai dizer para mim, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Obviamente, eu sei que ele não está falando pela coisa natural, porque pela naturalidade das coisas, não cabe. Então, eu estou tendo um olhar espiritual, o olhar do alto, o olhar de Deus na cruz de Jesus, olhando para mim e olhando e entendendo tirando o travessão, aquela ideia, sem nenhum travessão e compreendendo nós, como no contexto aqui do Evangelho, como os pecadores. Eu sei quem vocês são. Eu sei
quem vocês, o que vocês fazem. Eu sei por que vocês chegam onde chegam. Eu sei por que vocês pensam como vocês pensam, porque vocês agem como vocês agem. E é impossível, por esse olhar de vocês, por essa ótica de vocês, vocês se salvarem. Vocês serem justos, serem encontrados justos. Impossível. Então, Pai, eu encarnei, eu sei, eu entendo, eu compreendo, eu me fiz homem em carne, eu entendo. Perdoa-eles, eles não sabem o que fazem. Ao ponto de que agora... Alguém quer falar? O Giovanni parece que quer falar. Fala aí, Giovanni. É ruim te interromper, porque tudo que tu está falando não, assim, para mim é muito bonito, né, de ouvir, ver a tua inspiração no falar. É que quando tu falou no primeiro momento sobre o perdão, eu gostaria só de trazer um contexto, assim, também antropológico diante disso, é que possivelmente, antes desse momento aí, que ele estava na cruz e que ele falou isso, antes disso, possivelmente não tinha tido nenhuma referência religiosa que tivesse expressado o perdão, entende? Antes disso, a lei que regia era a lei da olho por olho e dente por dente. Entende? Então, era uma coisa que talvez existisse a palavra perdão, mas o ato de perdoar, ele não era talvez, né, não sei, mas pode ter sido a primeira vez que isso tenha acontecido de uma forma tão pura, entende? Então, eu, pelo menos, assim, na minha interpretação, vejo que, assim, usando uma linguagem mais atual, foi o momento que ele fez o download do perdão no planeta, foi aquele momento. Para mim, assim, tu está falando e eu compacto completamente, assim, eu acho que é um momento realmente muito espiritual, de desapego total, de causas pessoais, egóicas, carnais, né, em um olhar puramente espiritual, assim, exatamente. Você está falando isso, né, eu há muito tempo, né, eu já me coloco, assim, sempre à disposição de pessoas, para ajudar pessoas, para aconselhar, e agora, como quase todos aqui sabem, fazendo a psicologia, e dentro da clínica, né, eu ainda não faço a clínica, mas os relatos de coisas que eu ouço, tanto da psicologia quanto na vida, 99%. Alex também, que também já tem esse papel, já ouve muito. Você também, Giovanni, que provavelmente ouve muitos indivíduos, você já me falou, você é uma pessoa que tem muita experiência. Se a gente for poder analisar aqui, 95% dos problemas das pessoas quando elas têm, pode ver se não tem a ver com o ego, igual você disse aí, em relação ao outro, de não perdoar, de não compreender o outro, de não se colocar no lugar do outro, o cara fica guardando um trauma da infância, alguma coisa que lhe aconteceu, e vai carregando aquilo para a vida toda. Então, você fazendo essa analogia do download do perdão, talvez a palavra até existisse, mas ela não tinha sentido, não se colocava nenhum sentido nela, ou nenhuma ênfase nela. Isso é magnífico, sabe por quê? Porque na cruz, Deus também está perdoando, reconciliando a humanidade consigo mesmo, através do perdão dos pecados, em Cristo Jesus. E aí agora, o que nos resta quando a gente compreende uma coisa dessa? Quando eu olho para uma parada dessa, o que me restou? Só gratidão. Obrigado. Não tem como fazer isso. Só que a gratidão, ela exige, sim, não como recompensa, não como obrigatoriedade, mas exige consciência. Para você ser grato por uma coisa, você tem que passar por um processo de assimilar aquilo. Ninguém consegue ser grato do nada. Sou grato por quê? O que houve? O que aconteceu? Por isso que no âmbito da fé, a fé é essa consciência de graça. A fé em Cristo Jesus é essa consciência de graça do que foi feito através de Jesus. O que ensina? O que ele fez? Essa é a fé. Quando nós temos essa fé, é gerada essa gratidão por causa da graça que nos foi dada. O que nós temos que ter agora com o nosso próximo? O mínimo de bom senso, de consciência. Agora, eu preciso de perdoar o meu irmão. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso de deixar de ser menos um ser humano dentro que assim que não observa isso. Não vou usar assim uma figura. Um diabo na vida. Eu preciso deixar, a partir de agora, um diabo da vida. Por quê? Porque agora me foi dado vida, me foi produzido vida. Consciência, vida não no sentido de biologia, mas de consciência, de psique, da cabeça, da mente, do cérebro.
Como que agora, eu compreendendo essas coisas, irmão, isso que a fé, ela é necessária, nós precisamos crer. Quando a gente começa a compreender essas coisas a partir de Jesus, nós vamos viver os dias de forma diferente. Qual sentido faz para vocês que estão aqui ouvindo isso daqui e daqui a pouco chegar amanhã ali fora e não testemunhar de nada disso daqui que eu vejo às vezes pela expressão do rosto de Giovanni, sei dos irmãos, os que estão aqui, como isso nos alimenta, como isso faz sentido à nossa alma, ao nosso espírito, aquilo que está ali dentro, como isso encaixa. É igual um quebra-cabeça quando você monta, você vem de montar e olha assim, cara, é isso, ficou perfeito, é isso daqui. Porque outros discursos que estão aí, eu não consigo ver coerência. Quando eu era cego, quando eu não tinha essa máxima expressão do que é em Jesus, do Evangelho em Jesus, outras coisas antes, igual a gente estava conversando, Giovanna, a respeito de que um não é maior do que o outro, mas aqui é necessário, até traziam um sentido, me ajudavam a caminhar outras falas, outras percepções, outras coisas. Mas quando eu chego aqui, a coisa toma um sentido. Por isso que eu achei bonito quando você me falou que muitas outras religiões que eu nem conheço mencionam Jesus. O Jesus tem o seu lugar. Isso é para nós entendermos, isso é bonito para nós entendermos que esse a qual nós colocamos nessa posição do Senhor, aqui os que estão aqui, ele tem o seu lugar, ele é aquele que ele diz quem ele é, não importa se vocabularmente, se o cara está usando porque é um espírito evoluído, isso não importa, o que importa é que ele é anunciado, que o ensino dele está ali, e a gente sabe por meio dele mesmo, que todo aquele nasce do alto, todo aquele que vai ter esse encontro com a espiritualidade, usando essa palavra, isso é vindo do alto, não é uma coisa que o humano consegue por si mesmo, é muito difícil. Tem que ser um nascimento do alto, dos céus, para dentro do homem, nascer de dentro para fora. Presunção nossa achar que só porque eu estou aqui falando essas coisas com vocês, daqui a pouco vocês vão sair daqui e tudo vai acontecer. Não, presunção, se não for o Espírito de Deus, se não for a consciência do alto, para poder dar uma coerência a tudo isso que a gente está ouvindo, para transformar isso como revelação, conhecimento, e a partir disso não ser revelado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai ser só um amontoado de informação, que nós vamos ter mais uma. Mas se o Espírito não vier, não trazer sentido, não dar sentido a isso que nós estamos aqui ouvindo aqui agora, esse partilhar desse pão, nós vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Do mesmo jeito. Porque mais agora, 8 horas da noite, um monte de irmãos, um monte de gente, irmãos, estão ouvindo um monte de coisa. E, cara, eu vou falar para vocês, a grande maioria delas não é idiotice, não. Às vezes vai ter uma coisa ou outra que não faz sentido com Jesus, uma doutrina, um dogma, mas vai chegar lá o padre, vai estar na missa falando uma coisa bacana, vai estar lá o pastor, às vezes no púlpito falando uma coisa legal acerca de Jesus, para a pessoa tentar ser uma pessoa melhor no chão da vida. Agora, olha no mundo, na prática, no mundo prático, nós estamos vendo isso? Tenho certeza que agora 70% das pessoas, ao menos, estão em algum momento ouvindo alguma palavra, alguma coisa, certeza. Mas isso significa que amanhã o mundo vai estar na prática conforme o que está sendo falado? Não vai. E essa é a certeza, por isso que eu falo, e novamente eu venho com a coisa que Jesus traz, quando ele vai dizer assim, eu preciso ir. Porque quando eu for, porque eu, como carne, como encarnado, eu só posso estar em um lugar ao mesmo tempo. Mas quando eu for, o Pai vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele vai dar sentido a todas as coisas que vocês ouviram ao meu respeito. É tão interessante que você vê ali o início da igreja, aqueles que nós chamamos de apóstolos, os irmãos ali, Paulo, Pedro, às vezes não estão compreendendo algumas coisas. Pedro, principalmente, recebe a visão de comer todo o alimento que era impuro, mas daqui a pouco está fazendo acepção de pessoas. Por que eu estou falando do alimento que era impuro? Porque os judeus tinham alguns tipos de animais, de carne, coisas que eles não comiam. Porque eles não gostavam de se misturar, achavam que era etnocentrismo puro, achavam que era o centro do universo dentro desse contexto. A forma que eles enxergavam isso. Aí não pode comer. Ou seja, Deus, através de sonho, dando a revelação para Pedro, você pode ir para todos aqueles que não são judeus também. Se misture, vá. Pedro tem essa revelação em sonho, mas daqui a pouco está fazendo o quê? Fazendo divisão entre os irmãos. Quando está no meio dos judeus, quanto aos gentios, ele
finge que é judeu, se bota ali toda a capa, se veste de judeu e discrimina o gentio. Quando o judeu sai fora dele, opa, voltei. Vamos cá. O que você estava falando mesmo? Então, até que Paulo chega para ele e repreende ele. Então, a gente está falando, se o Espírito não nos dá esses sentidos para aquilo que nós ouvimos de Jesus, nós não vamos praticar. Porque tem a ver com frutos do Espírito, não a ver com os nossos frutos. O amor, como sendo a expressão máxima do fruto, o amor sendo a expressão máxima como fruto de Deus para o homem por meio do Espírito, o homem não produz por si só. É impossível o homem produzir isso por si só, se não for através do Espírito. Só o Espírito Santo de Deus que pode trazer o sentido disso que nós estamos falando. Por isso que eu vos falei, tentemos tirar os óculos que nos foram dados ao longo da vida. Vamos olhar para Jesus, vamos olhar para esse povo. Esse contexto no qual está inserido é muito próximo do contexto no qual nós estamos. Político, religioso. Não só do de agora, não, mas desde que o mundo é mundo. Se a gente for parar para pensar, vai caber. Mas serve para a gente trazer essas reflexões para os dias de hoje. Tá bom? Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, dentro dessa parte aí, eu falo pra caramba, gente. Se não, eu vou prosseguir aqui a respeito agora do menino Jesus no templo, né? Conseguir não, continuar a leitura aqui. Deixa eu ver aqui onde eu parei, peraí. Parei em qual versículo? 25. 25, né? No 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo, aí com E maiúsculo, tá? Se referindo de fato ao Espírito Santo mesmo, estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria, morte física aqui nesse contexto aqui também, de certa forma, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Olha aqui alguém quando tem a revelação. Entendeu? Não andou com Jesus, fisicamente dizendo, do ponto de vista de caminhando, mas andava com aquele mesmo que é Jesus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele, que ele era um homem justo, um homem que praticava a justiça, um homem que o seu olhar para a vida era de justiça. E daqui a pouco, no 3, a gente vai entender mais ou menos o que talvez seria uma ideia de justiça e o que estava sendo praticado naqueles dias ali. Por que ele era um homem diferente a respeito de quando João Batista vai falar daquelas pessoas que vinham até ele, o que eles praticavam. E também mais um motivo para Jesus ter ido ser apresentado no templo. Porque ele ficava ali. Uhum. Não, sim. Seria como ele ia até o Salvador. Então, é mais um motivo de Jesus ter sido apresentado no templo para cumprir uma das promessas que Deus fez. Uhum. Então, olha o Espírito Santo, como que é magnífica essa questão, né? A teologia gosta de usar a palavra trindade, entendeu? A palavra trindade dos 3 em 1. Não estou aqui fazendo analogia, entrando em teologia, nada não, mas mostrar como que o nosso Deus, eu vou usar essa expressão, a forma como ele se manifesta. Isso daqui, gente, às vezes, dá nó em muita gente. Sabe o que dá nó? Que tem, por exemplo, teologias que acreditam que, de fato, o Espírito Santo, ou a sua expressão, é só depois que Jesus morre e ressuscita. Como em Pentecostes, o Espírito Santo só começa a agir a partir dali. Existem pontos teológicos aqui. Aqui nós estamos com um cara que ainda não cumpriu nada. Jesus ainda está ali nos seus primeiros dias de vida. E o Espírito Santo era sobre ele. Olha só, ele não tinha sido ungido a nada. Ele não fazia parte de como Davi, que era ungido do Senhor no sentido de ser escolhido, como profeta, como nada, não era nada. Era simplesmente um indivíduo no meio daquela
daquela nação ali. Era um Zé Ninguém. E o Espírito Santo estava sobre ele. Nunca entrou em narrativa nenhuma, nunca tinha aparecido. Aqui essa passagem, tá? O ponto mais importante na minha percepção é justamente, até Lucas, no livro dele, ele vai dar muita ênfase à questão dos gentios, né? Como a salvação que a cruz nos traz é para todos os povos. E você já começa a ver isso a partir desse primeiro relato, do que o Simeão, né? Simeão. Vai falar, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, e aí você já começa a colocar para além dos judeus, e depois uma luz para iluminar os gentios, e a glória do teu povo, Israel. Aqui é uma tradução diferente, talvez, do italiano ali, mas é a mesma coisa. Ele já começa a introduzir algo que depois ainda, de muito tempo, os apóstolos ainda terão uma certa dificuldade, como Pedro, né, que a gente vê a questão de quando é estendido aquele lençol, a gente vai ler isso ainda. Mas, isto é, como que desde o princípio já vem sendo mostrado que ele viria não somente para os seus que eram judeus, mas para todos os povos, para os gentios também. Ele seria a luz para todos nós. Isso já é um ponto muito importante a gente começar a observar como a narrativa vem sendo construída, como ele vai sendo revelado ao longo do seu crescimento. Ele ainda é um bebê, mas desde então já é revelado que ele veio não somente para os judeus como o Messias, que eles esperavam que seria político e tudo mais, que eles esperam até hoje, mas para toda a humanidade, né? Isso é realmente grande. Hoje a gente faz essa questão, tinham na época a concepção de que só viriam para o povo deles, que só eles têm como que fala, né, consideração. Né? Eles são predestinados. Isso, eles são predestinados, eles são os melhores. Povo escolhido de Deus. Os outros não são merecedores. Até hoje a gente tem isso. Quem está inserido no meio da religião acha que quem está ali é que tem a salvo. O resto que não vai, ou deixa de ir, ou um exemplo bom que eu estava vendo no Instagram, às vezes vai lá um cristão, vai lá num restaurante, vou pegar uma cerveja. Aí chegou, nossa, tá bebendo cerveja? Já perdeu a salvação? Então é mais ou menos isso. Então é por merecimento. Até hoje a gente tem essa questão de merecimento. Eu tenho que ir na igreja para merecer ser salvo. Se eu não tiver inserido nesse contexto, eu não sou merecedor e não sou salvo. Desde lá até hoje continua. Viu porque como que é a diferença das coisas que estão pré-estabelecidas? E aí eu vou dizer, esse debate que vocês estão trazendo aqui é um debate cultural. Todo povo, toda nação, ele tem a tendência de olhar para outra a partir da lente que lhes foi dada. Trazendo, desde visão maiores, de macros para micros, a gente vai observar isso, que isso tem a ver com cultura. Isso é cultural. Não tem, não é uma coisa que está relacionada só a isso daqui. Mas agora, olha uma coisa que a gente tem que observar no texto aqui. Conseguiram ver a diferença de informação para revelação? Que a dádiva que nós temos quando nascemos do Espírito é termos as coisas reveladas. Informação, todo mundo pode ter essa informação que nós estamos trazendo aqui. Revelação. Nós, como nascendo desse Espírito, é isso que nós temos que buscar de Deus. Senhor, nos revele coisas que não nos foram reveladas. Nós precisamos de buscar isso no Senhor, de buscar a nos revelar. Quer ver uma coisa? Quantas coisas você ouviu a vida toda, você não compreendeu, porque aquilo era informação. Chegou um dia que o Senhor falou assim, que pelo Espírito abriu seus olhos, a metanoia aconteceu. Sua mente fez assim, Mas, gente, eu estava diante desse fato, dessa informação, todos os dias da minha vida, desde pequenininho, ou desde tantos anos, e aquilo nunca produziu sentido. A produção de sentido dentro desse ambiente espiritual da fé em Jesus, e mediante o Espírito Santo, é a revelação. Hoje temos muita informação, gente. Deixa eu falar, e que só serve para poder fazer dialética, para um ficar discutindo com o outro. Serve mais como desinformação. Agora, quando pelo Espírito vem a revelação... Oi, Giovanni. A informação, muitas vezes, ela serve para justificar os maus atos. Né? Porque, por exemplo,
Jesus, né, ele disse, eu vim trazer a palavra, eu vim trazer a libertação, né, o profeta que veio antes de mim, né, em algum momento provavelmente eu não li a Bíblia tantas vezes quanto todos que estão aí, entende? Eu li uma ou duas vezes, eu não lembro exatamente as palavras. Ninguém aqui se apoia nisso. Não fala o que você quer falar. Ninguém se apoia. Perfeito, mas ele disse, né, que o antigo profeta, ele conheceu a verdade, mas ele não conseguiu expressar ela de uma forma tão pura, digamos assim. Então ele disse, escutem o que eu venho vos lhe falar, né? E enfim, eu perdi a minha linha de raciocínio aqui, mas esse Antigo Testamento, lembrei, esse Antigo Testamento, ele tem, assim, preceitos muito austeros, muito rigorosos, muito... É um outro Deus, né? Como eu falei, não é o Deus do perdão, né? É o Deus da dor, né? Do medo, assim, ele é muito forte, é muito diferente. A expressão de Deus a partir do antigo, desse outro profeta, no caso, em relação ao de Jesus, né? Então, muitas vezes eu já conversei com pessoas, assim, de alguma doutrina cristã, né, e pergunta, mas por que faz assim? E a pessoa, não, mas é porque isso está no Antigo Testamento e tal, dá para fazer isso. Tá, mas Jesus, teu profeta, ele fala para considerar o que ele diz, e ele não fala para fazer isso. Né? Ele não fala para seguir isso, né? Eu quero dizer assim, e que acaba ficando um pouco difícil, porque também são contextos de eras muito diferentes. Eu tô entendendo o que você está querendo dizer. Giovanni, eu já me massacrei por essas questões, porque quando eu não tinha a revelação, eu tinha a informação, eu olhava mesmo para o Antigo Testamento e falei, isso daqui é completamente diferente disso aqui. Só que depois, presta atenção, você tem que parar e analisar de qual ponto de vista você está olhando. Quer ver uma coisa? Eu vou pegar ali desde o início da Bíblia. Desde o início, eu vou pegar ali, por exemplo, Caim matou Abel. Vamos lá, todo mundo aqui unânime, tem certeza, vai saber que um irmão matar o outro completamente anormal. Não tem sentido nenhum nisso, não. Mas você quer ver uma coisa? Quem lembra aí, quando Caim matou Abel, o que Deus fez com Caim? Quem pode me narrar isso? Ninguém lembrar, eu vou falar. Vou continuar. Daqui ou daí? Hã? Daí que você está falando. Não, qualquer um que já falou. Colocou a marca nele para protegê-lo. Olha só que interessante. Olha o que Deus fez. Pegou, botou uma marca no Caim para que ninguém fizesse nada com ele. Ninguém podia tocar nele, nada com ele. Vamos aqui. Se a gente pegar só do ponto de vista daquele momento, tenta se transporta aquele momento. Você está enxergando ali os dois irmãos ali. O outro irmão matou de forma injusta, sem nenhum motivo, sem nenhuma motivação, o outro irmão. Se transporta por aquele momento ali. O que nós vamos achar disso aí? Que covardia. E se você ainda pensar assim, olha, e Deus chegou agora, em vez de Deus, dar um castigo, pegar esse cara, dar uma disciplina para ele, uma correção para ele, para o Caim, o que Deus faz? Bota uma marca nele que agora ninguém quer tocar com ele. Obviamente, Giovanni, eu vou responder, aí é o que me foi revelado. Aí é revelação. Eu tive essa revelação. Obviamente, se eu tiver essa ótica, desse ponto de vista, eu vou andar junto com o que você está falando. Mas agora, eu vou pegar o olhar de Jesus, quando as coisas, porque ele vai dizer que nele está consumado. Tudo está consumado nele. Todas as coisas foram consumadas, tiveram a finalidade, enfim, está consumado. O que Deus, então, já que então, através da informação, eu não entendo o que Deus está falando, porque através da informação só me fica óbvio que Deus é um homem ruim, um homem no sentido de trazer ele como um homem, mas enfim, é uma divindade ruim, porque para mim não faz sentido aquele ponto, mas agora em Jesus, o que Deus está fazendo naqueles dias ali de Caim e Abel? Giovanni caiu? Não tá ali. O que Deus está fazendo naqueles dias de Caim e Abel? A cruz, Giovanni, eu tenho o entendimento de que a cruz, o sacrifício, a obra da cruz, por mais que ela tenha acontecido para nós há 2000 anos atrás, de forma temporal,
Eu acredito. Oi? Não, tá. Ela tá acontecendo agora também. Exatamente, ela é atemporal. Então, para mim, assim, antes de haja luz, haja cruz. Por que eu estou falando isso? Porque todas as coisas foram feitas dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Então, se todas as coisas são construídas, começam a produzir sentido, toda a criação, tudo que existe, todo o universo, a partir do Criador, que é o próprio Cristo, a própria obra temporal da cruz, ela é atemporal. Então, eu vou construir essa nova linha do tempo. Haja cruz. O que eu quero dizer com isso? Deus está manifestando nos dias de Caim e Abel a cruz. O que é a cruz? Em vez da divindade matar o homem, ele pecou, merece a morte. Ele se coloca em favor do pecador. Olha a revelação aí. Deus se manifestando, a cruz de Jesus, o sacrifício, nos dias de Caim e Abel. Quer ver isso de novo? Eu vou te falar que você consegue pegar todo o Antigo Testamento e transformar Jesus como chave interpretativa. Vamos lá para Abraão. Deus mandou o quê? Deus primeiro promete para Abraão um filho na velhice. O homem chega um dia, lá no rancho dele, e fala assim, ó, Deus me prometeu que vai me dar um filho. E ele fica todo feliz. Aí Deus dá o filho para ele. Mas o que Deus faz depois? Pede o pai para fazer o que com o filho? Sacrificar o filho. Olha que doideira. Olha que trem doido esse negócio desse. Aí, presta atenção. Vamos só... Esquece agora o plano de Jesus. Vamos nos transportar a ótica naquele momento em quem está escrevendo aquilo. Vamos lá. Imagina o cara que está escrevendo. Uai, ontem Deus prometeu para o Abraão dar um filho para ele. E o Abraão ficou todo feliz e teve. Legal, narrou isso aqui. Aí agora, Deus está pedindo para Abraão sacrificar o filho. Abraão chegou agora no rancho falando que tem que matar o filho, sacrificar o filho. Para quem está escrevendo só com aquela ótica, sem ter a ótica de Jesus, o que ele conseguiu? Deus está testando a fé de Abraão. Depois que vê tudo, o único pensamento sem ter a cruz temporal que se manifesta é falar assim, Deus está testando a fé de Abraão. Mas olha só que loucura. Como que um Deus que diz que ele é onipotente, onipresente, onisciente, precisa de testar a fé de alguém, ô Giovanni? Precisa? Parece que o cara é como nós, é como o homem, entendeu? Cheio de vaidades. Mas agora vamos botar Jesus, agora vamos ir para o atemporalismo da cruz, vamos para a revelação. Abraão era tipologia, uma figura do pai de todas as nações. Mas, na verdade, ele não é. Quem é o pai? É o Criador que criou tudo. Todas as coisas foram feitas por ele. Isaac não é o filho do Abraão, mas quem são os filhos de Abraão na figura de Deus? A humanidade. A humanidade representando Isaac. Olha que interessante. Quando ele tem que ir para um monte, tem que fazer o sacrifício no monte, é fazendo uma analogia que o sacrifício da cruz temporal foi também no lugar alto, lá no Gólgota. Então, olha só, em vez de Deus, que estava ali naquele momento na figura de Abraão, sacrificar a humanidade na figura de Isaac, providenciou o quê? Um cordeirinho para morrer no lugar. Então, não tem nada a ver, pela informação, é testar a fé de Abraão. Deus é esse camarada que não tem nenhum sentido com Deus no Novo Testamento. É um Deus, uma divindade que está mandando o pai matar um filho. Para mim, não faz sentido. Dentro de informação. Agora, dentro de revelação, opa, olha o cenário que tomou agora. Em vez de sacrificar o filho, o Isaac na figura da humanidade, providencia um cordeiro para morrer no lugar. Olha nos dias de Abraão, Deus manifestando a cruz. E gente, em todo momento a cruz tem sido erguida em nossos dias. A gente vê a morte dos inocentes morrendo para que outros produzam vida. Nós vemos aí, às vezes, crianças, entendeu? Inocentes morrendo. E aí eu falo para vocês, por isso que eu estou falando que a cruz, né, nem todos vão ter a percepção, a revelação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode olhar em uma tragédia que aconteceu. Um menino foi morto, por exemplo, essa família desse casal político aqui no Rio de Janeiro, como é que é o nome? O Henry, menino Henry. Tal do Henry, ficou escrito para todo mundo. Olha como que aquilo aconteceu. Uma mãe negligente, está nítido aquilo ali, nem sem fazer nenhum julgamento, está nítido. A mãe negligente, o cara um psicopata, assim por dizer, entendeu? O que fizeram aquele menino. Um inocente morreu. Mas agora, quantos outros vão ser salvos por meio da morte de um?
Quantas pessoas que talvez estavam num caminho, naquele mesmo contexto, uma mãe sendo negligente ali no ambiente familiar, um pai fazendo uma covardia com o filho, um padrasto fazendo, que quando vem essa expressão de cruz, fazendo uma analogia, a morte de um inocente, mudam-se os seus rumos, lhes é dado consciência. Por isso que eu trago a cruz para a vida, eu preciso de trazer a cruz para o chão da vida aqui. Todo momento Jesus está sendo erguido, entendeu? Essa expressão, fazendo essa analogia, para que nós possamos ter consciência. Por isso que ele nos chama para o chão da vida. É no chão da vida que a vida acontece. Então, quando você, eu trazendo isso, viu como que o Antigo Testamento, quando ele deixa de ser apenas um livro de informação, mas quando você coloca a revelação de quem é Jesus, Jesus é a revelação, entendeu? É a revelação de Deus para os homens, tomou um sentido diferente. O grande problema é que, eu vou dizer aqui, que nós temos problema com morte, Giovanni. Nós temos problema com a morte. O ser humano, a humanidade sem espírito. Lembra que você me compartilhou aquela experiência sua? Até então você tinha um problema com a morte, seu problema era com a morte. Só que quando nós estamos no espírito, nós sentimos paz em relação à morte. A morte nada mais é do que alguma coisa que faz parte da vida. E não tem morte, tem vida de um lado. A morte é uma pequena parte dentro da vida. Faz parte da vida. Nós temos. Então, quando você vê uma coisa, porque morreu, porque isso, aquilo, porque Deus, ou porque isso, tentando achar culpado, tentando fazer qualquer coisa, meu irmão, no espírito, dentro desse plano que a gente sabe que tem um que não está olhando muitas das vezes igual nós, com esse travessão aqui, que não consegue enxergar o cenário todo, e é nele que eu confio, e por isso que eu vou andar nos dias que me restam, tentando ser um homem justo, porque eu sou grato a ele, que foi a justiça em pessoa, que se tornou justo diante de mim, que fez justiça para mim, eu vou mudar toda a minha visão, toda a minha ótica. Eu preciso de mudar a minha ambientação. Então eu vou olhar, eu vou enxergar as coisas de maneira diferente. Aí tudo aquilo que no Antigo Testamento poderia não fazer sentido, aí começa a fazer sentido. Por quê? Porque a chave, o óculos que eu estou usando agora, a lente que eu estou usando, é daquele a qual tudo aquilo estava apontando para ele, apontaria. Só que aquilo, eles tinham isso daqui ainda, ó, não conseguiam, eles não tinham essa lente. E é por isso que a gente consegue ler. Você entendeu o que eu quis dizer? Ficou claro para você como que agora começa aquele Deus, né, do Antigo Testamento, todo mundo, eu já fiz isso já, porque eu só tinha informação, ele começa a ser Jesus naqueles dias, que não tem nada a ver com uma divindade, isso é assim que eu leio. Não, claro, perfeito, né? É que assim, para mim, né, Deus, ele é um, mesmo antes de Jesus ter encarnado, por exemplo, ele não muda, ele é eterno, é completo, perfeito, né, o Criador. O que muda é a nossa percepção em relação a ele. Por isso que eu falei em relação ao contexto, era um contexto diferente, né, na época de Moisés, por exemplo, né, e então, muitas vezes pegam a interpretação literal dali sem ter essa ótica que tu tá falando, justamente essa ótica, né? E se baseiam nela sem ter esse olhar compassivo, no caso, né? Só que, por exemplo, eu nunca me debrucei diante do Velho Testamento para ler ele, assim, né? Quando eu li o Novo Testamento, né? Então, mas muito legal essa tua explicação, muito grato. Então é isso daí, é a chave. A teologia, eu não gosto muito de teologia, sou eu, tá, gente? Eu não gosto porque sistematiza as coisas. Mas ela tem uma palavra que é muito interessante que se chama chave hermenêutica. Entendeu? É o quê? É aquilo que você coloca para interpretar, que você coloca como chave na leitura de um texto. Então, essa chave, se Jesus não é a chave hermenêutica do Antigo Testamento, cara, aí é complicado. Eu confesso a você que eu já tive essa visão. Eu já tive esse olhar completamente. O que você compartilhou aí não é normal, não. 99% não tem coragem de dizer, de chegar, porque eles sabem que vão estar ferindo o culto, sabem que vão estar ferindo os elementos, entendeu? Sente até culpa de estar cometendo uma... como é que é o nome? Tem um nome que se dá para isso, quando a religião... Uma heresia, enfim, tem até medo disso daí, entendeu? Então, um sacrilégio, né? É sacrilégio, que eu acho um sacrilégio contra, né, os elementos, a palavra, a Bíblia, toda essa questão aí, entendeu? Mas não.
por revelação, por meio do Espírito, esse cenário muda completamente. A leitura é completamente diferente. É só você começa a ler o Antigo Testamento primeiro. Antes daquela e haja luz, bota lá um haja cruz e começa a ler. Você fala assim, caraca, olha que lindo, como que Deus se manifestou em toda essa história desse povo aqui. E aí você vai ver que em um momento ele falando, olha, eu queria, Israel, que vocês fossem como galinha, ou como galinhas pintinhos embaixo aqui de mim. E vocês não entendiam, vocês não conseguiam transpor, enxergar, dar sentido a uma lei. Ele vem depois dar uma lei para esse povo, e esse povo continua ainda fazendo, entendeu? Não conseguindo andar por meio de leis que, cara, você vai ver os 10 mandamentos, é do maior sentido para a sociedade. Honrar um pai e mãe, não matar, não roubar, já é a sabedoria temporal do amor, que cabe em qualquer espaço. Não matar, não roubar, entendeu? Não desejar o que é do outro, não cobiçar, entendeu? Isso é uma sabedoria, de uma temporalidade, e que Jesus depois só vem e faz uma síntese. Isso daqui tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não muda. Então, você pode ver como Deus... É por isso que a gente precisa dessa revelação do Espírito. Ele que vai fazer todas as coisas terem sentido. Toda essa informação produzir sentido, e a passo disso nos convencermos na prática. Porque uma coisa é falar, outra coisa é praticar. Todo mundo sabe disso, para tudo na vida. Quantos discursos bonitos. Agora nós estamos num momento político aí, entrando rapidamente, cada discurso lindo. Vamos ver depois, 1º de janeiro, ano que vem. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Nada, porque falar é uma coisa. Aí por isso que Jesus vem na sua sabedoria. Nem todo que diz Senhor, Senhor, que tem linguagem, vocabulário, entendeu? Entra no reino de Deus. Entendeu? Então é magnífico. Vamos prosseguir aqui para a gente continuar. Parei em qual versículo, William? Está aí, para a glória. Aí. Para a glória, 33, não? 41, peraí. Não, 33. 33, ó. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Olha o que Simeão vai falar, olha o que a revelação já mostra, o que aconteceu ao longo de tudo que a gente vai ler. Esse Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muito Israel. Soerguimento é erguimento. Alguns vai ter queda, outros vão se levantar. De muito Israel. E a ser um sinal de contradição. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Aí ele aponta para Maria. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. A revelação já começa a querer produzir, talvez, em Maria. Maria já estava vendo todas aquelas coisas, sentindo alguma coisa, jogando tudo para dentro, introspectivamente, jogando. E agora aí o camarada já fala um negócio com ela. Por que ele falou isso com ela? Que sentido tinha? Olha o que a revelação, como é que ela percebe, como é que ela sente. O Simeão não conhecia nada de Maria. Simeão não tinha contato nenhum, pelo que o texto está falando aqui. E ele já sente, Maria tem uma angústia nela já. Já está sendo produzida uma angústia na Maria, aonde ela está já refletindo tudo para dentro. E Simeão já fala com ela, já traz para ela, ó, em você vai como se vai atravessar uma espada em você. E, gente, como papel de mãe, imagina depois ver tudo o que foi sucedendo com Jesus. Uma mãe vê um filho morrendo daquele jeito, sendo daquele jeito. Tudo que aconteceu. Olha o que a revelação, olha, pelo Espírito, lembrando, aqui não é profetada, não é indução, tem nada a ver com isso. Tem a ver com revelação. Ele já sabia, vira para Maria, fala tudo de Jesus e olha para ela, e tu, ó, você vai acontecer, você já prepara. Olha a revelação, como é que já alinha as coisas. E é isso que nós precisamos também buscar no Senhor. Às vezes nós não buscamos essas coisas do Senhor pelo Espírito, os dons que nós temos no Espírito, trazendo aqui um pouco do papo sobre o que é ser igreja, depois igreja que eu estou dizendo, não igreja instituição, mas a igreja espiritual, o corpo místico, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, onde Paulo vai fazer essa analogia. Nós nos perdemos, nós não buscamos mais essas coisas para que os irmãos, às vezes, sejam edificados. Os dons que nos são dados é para a edificação dessa igreja. Esse corpo precisa de alimento sólido como igreja. E aí eu vou dar essa palhinha aqui, não vou me adentrar muito não, estamos focados aqui. Mas enfim, ó, o pai e a mãe dos meninos estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Tá repetindo?
Agora Desculpa, gente, é o 36. Ó. Estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. A tribo de Azer é uma das 12 tribos de Israel, tá, gente? Que tinham lá atrás, que caminharam com Abraão, se não me engano, para a terra prometida também. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois deles casar. Ela era mulher que casou, 7 anos depois o marido morreu, e ele fala assim, então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo e adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Alguém quer fazer alguma observância aqui? Só que essa descrição é parecida com a de João. Da mesma forma que se escreve João, e ele crescia, da mesma forma que se faz com Jesus, só acrescentando de fato O mesmo Espírito que estava sobre ele, né? Então, que a graça de Deus estava a graça de Deus estava sobre ele, esse mesmo Espírito de graça. O que é o Espírito de graça? Olha que interessante. O que o Espírito Santo, uma evidência que o Espírito Santo faz em nós, ó, nos ajuda, nos dá aquecimento, nos fortalece, nos enche de quê? Sabedoria e graça. É só esse, se você quer mais, botando assim, fazendo uma... Se você quer mais do que isso, nos dá crescimento, nos fortalece, nos enche de sabedoria e de graça. O que mais nós precisamos, gente? Dinheiro que você precisa? Mediante isso daqui, dinheiro se torna o quê? Matéria, bens? Não sei o que mais nós precisamos. Entendeu? O alimento espiritual. Seguindo aqui, então, 41, se ninguém mais quiser fazer nada. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa como de costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, a Maria, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Olha que trem diferente, gente, isso aqui, olha. Do ponto de vista natural. Um filho, ainda mais, preste atenção, na cultura de Israel, entendeu? Na cultura de Israel. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. E aí? O que vocês pensam sobre isso daqui? O que Jesus está querendo dizer com a casa do meu pai? A casa do meu pai como sendo o templo? A casa do meu pai como sendo aquele ambiente? O que vocês pensam sobre isso? Isso é uma tradução, né? Essa minha tradução é até diferente. Eu não sabia que eu devo estar sobre os negócios de meu pai. Aí já começa a mudar um pouco a questão do contextual. Mas, assim, como a gente está fazendo uma questão de estudo, cabe alguns apontamentos que eu poderia trazer. Primeiro, a idade de Jesus. Jesus está com 12 anos, que é a idade final de uma criança, para judeus. A partir dos 13 anos, ele já seria um homem, né? Passaria pelo uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, no hebraico, que é uma cerimônia de passagem, que nós perdemos a nossa cultura com tanto simbolismo, mas para os judeus isso é muito forte. O menino, quando ele atinge 13 anos, ele passa por uma cerimônia, então ele é visto como um homem. Jesus está no templo. Primeiro, eles estão em Jerusalém para a festa da Páscoa. Essas festividades, os judeus sempre foram muito festivos, né? E eles tinham 3 festividades principais, que era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A Páscoa acontecia e 50 dias após a Páscoa vinha o Pentecostes. Então, 3 vezes ao ano eles iam em peregrinação, isto é,
em realmente um número tumultuoso de gente em caminhada até Jerusalém. Portanto, até por isso que é descrito, eles indo para Nazaré, eles estão andando. Jesus, imagina o seguinte, Jesus é um menino que cresce em obediência e amor. De modo nenhum, Jesus iria ser uma criança desobediente a eles. Algo que nos é descrito. Então, para ele, seria muito natural não preocupar onde Jesus estava, diante daquela multidão caminhando de volta para Nazaré. Mas eles se dão conta no meio do caminho, isso é, depois de um dia de caminhada, Jesus não estava ali. Né? Então, eles voltam para Jerusalém. Mais um dia de caminhada. E aí, depois passou mais um dia procurando, até o Esté. Após 3 dias, o encontram no templo. Essa visão de Jesus no templo existe da denominação onde eu vinha. Eles tinham umas crenças, por exemplo, que tanto Jesus quanto os apóstolos eram analfabetos. Isso é completamente equivocado. Todo judeu homem tinha conhecimento. Os meninos, aos 12 anos, eles já sabiam o Pentateuco de cor. Aos 14 anos, aos 13, 14 anos, quando já eram homens, já sabiam todo o que nós chamamos de Velho Testamento, mas para eles, a Torá, de cor. Então, não era muito incomum ver uma criança num templo e conversando, claro, não nessa posição. Isso foi incomum porque a gente já sabe a arrogância dos sacerdotes. O sacerdote, de modo nenhum, abriria espaço para que uma criança começasse a ensiná-los. Então, isso era incomum. Mas não era tão incomum, eu estou partindo do pressuposto do que eu aprendi, né, do que eu ouvia, pelo menos, na minha denominação, de que o fato de Jesus estar no templo falando fosse algo extraordinário. Não era. Era comum crianças nessa idade de Jesus, como Jesus, que já sabia, assim, provavelmente, como toda criança, homem, judia, as palavras da Torá. Mas é curioso só nesse ponto o fato deles estarem maravilhados, de acordo com a descrição, com o que ele estava dizendo. E é interessante porque ele vai estabelecer um diálogo, fazendo perguntas e respondendo. Então, isso que é o ponto curioso, né? Mas, voltando para a questão da pergunta, por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios do meu pai? Eu falei, isso aqui é só uma tradução diferente. O seu tá como? Tá igual o seu. Tá igual o meu? Então, e aí começa a ter só um pouquinho de diferença. Eu sabia que está a casa do meu pai, mas também existe aquela outra passagem quando ele vai dizer assim, a casa do meu pai não devia ser chamada casa de oração? Eu também já vi essa tradução. Então. É o seguinte, uma coisa interessante observar sobre, né, igual que era a casa do meu pai, e a questão do templo, né? Porque no templo, qual a simbologia? Jerusalém. Por que em Jerusalém? Jerusalém era a capital de Israel. Lembra quando Davi, o rei Davi, fugindo de Saul, porque Saul estava perseguindo, querendo matar ele? E aqui, quem sabe o templo, só para entender, quem que construiu o primeiro templo? Salomão. Salomão é filho de Davi. Olha que interessante isso daqui. Eu quero só fazer uma analogia aqui, para não botar essa questão do tempo, evidência, entender que tem a ver com o território e a ver com os fazeres do meu pai, talvez no meu sentido aqui, com os fazeres do meu pai. Quando Davi teve que sair de Jerusalém, teve que sair da cidade natal, das terras, para poder fugir de Saul, quando Saul fala assim, eu vou parar de perseguir você, então fala, o que Davi fala? A primeira coisa que Davi fala nos Salmos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, infelizmente, que era uma tenda. A religião que tem hoje, para poder fazer a sua cultura, que a casa do meu pai, a casa do Senhor, é o local, o ambiente físico, usa esse versículo. Mas vamos lá, quem construiu o primeiro templo? O templo de Davi era uma tenda. E Davi já estava porto. Quando Salomão construiu o primeiro templo, Davi falou, então o que Davi está querendo dizer? Alegrei que eu disse, vamos à casa do Senhor. Ele está voltando para a sua terra. A casa do Senhor, Jerusalém, a terra, o local, a terra prometida, espaço físico mesmo. Aqui, como Jesus vai começar o seu ministério, não, claro que ele começa de forma pública mesmo, com os 30 anos, que tem a ver com a cultura dos judeus, 30 anos ser mestre, a idade para ser, mas tem a ver com Jesus da terra, onde eu deveria estar, na casa do meu pai, nesse ambiente, nos afazeres dele, os cumprimentos daquilo que o meu pai... E imagina para José ouvindo isso. A casa do meu pai não é aqui, filho. Essa casa está a um dia de distância, de caminhada a pé daqui. E pode ver que aqui ficou nítido do texto. E eles não compreenderam.
não compreenderam o que Jesus, de fato, estava dizendo. Para a gente aqui hoje, isso nos é nítido. Tá? E lembrando, alguém quer falar mais alguma coisa? Só uma questão de curiosidade, esse templo, no qual era o templo de Jesus, foi construído por Herodes. Né? O primeiro templo de Salomão tinha sido destruído pelos babilônicos. Depois vem o Herodes, o grande, aquele que mandou matar todas as crianças. Ele morre no ano de nascimento de Jesus, tá? Depois, quando vai falar de Herodes, o Tetrarca é filho dele, né? Que tetrarca, palavra chata, é só uma questão do domínio de terras, é um quarto do domínio de terras. Mas o Herodes o Grande, ele morreu 4 antes de Cristo, no 4º ano antes de Cristo, que é o ano, provavelmente, do nascimento de Jesus, né? E foi ele quem construiu este templo, tudo por uma questão, obviamente, de poder, domínio, de política, né? Não por uma questão de casamento com aquela cultura, para aquela cultura se submeter. É porque assim ele governava os sacerdotes que governavam o povo, então, direto ou indiretamente, ele estava no cerne ali da questão. Fala aí, Alex, só tirar o mute aí do microfone. Irmão, volta a pergunta aí. Oi? Volta a pergunta aí, irmão. Qual pergunta? A casa do meu pai? Sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não, o irmão perguntou referente ao espanto da mãe do Senhor Jesus, né? Não, me descontextualizei, não entendi. O irmão manifestou uma curiosidade referente a eles perguntarem para o Senhor Jesus o que ele estava fazendo ali, porque não estavam com eles, e ele ter dito, e o Senhor Jesus ter narrado que era necessário que ele cuidasse dos negócios do seu pai. Isso? Isso, sim. Aí o pai e a mãe não entenderam quando ele disse... Isso, e o irmão levantou uma curiosidade referente a eles não terem entendido, certo? Sim, eles não entenderam. Tá. Então, dentro do que o irmão está trazendo, né, referente à revelação, quem era o Senhor Jesus? Deus ou homem? Deus e homem, a encarnação. Então, o Senhor Jesus, ele tinha dupla função. Quando nós treinamos um cão, a gente tem um que trabalha para faro de entorpecente no presídio, né? E o mesmo cão, muitas das vezes, ele vai operar como um cão de proteção para o militar que está usando esse cão lá. Então, ele vai fazer um trabalho que é procurar droga e outro que é proteger. Ele também pode fazer o trabalho com a busca passiva de procurar entorpecente ou explosivo e busca ativa. No caso da busca ativa, o cão tem que arranhar, fazendo aqui uma analogia, tem que arranhar. No caso da busca passiva, ele não pode riscar arranhar, ele só fica parado na frente. Então, quando ele acha drogas, por exemplo, ele aponta raspando, mostrando que dentro de uma caixa, de um carro, tem droga. Quando ele acha explosivo, se ele raspar, o que acontece? Explode. Então, ele tem duplo emprego, é a mesma coisa, procurar, né? Ele vai ter que procurar. Mas um detalhe, um mísero detalhe da forma de mostrar o que a gente quer saber vai matar todo mundo. É um detalhe quase que insignificante. A droga, ele raspa para dizer dentro desse carro tem droga. O explosivo, ele só aponta o nariz, porque se ele raspar, ele mata todo mundo. O Senhor Jesus, ele tinha dupla função. Ele era homem para os judeus, rei, e ele era Deus para toda a humanidade, a igreja que viria depois. Então, ele era espírito para a igreja e era homem, rei para os judeus. E aí, quando ele fala dos negócios do meu pai, bate a dúvida, porque ele está raspando ou ele está apontando. Agora nós temos que entender que os judeus não tinham o espírito da igreja neles. Eles não eram a igreja neste contexto.
Então, eles não poderiam entender nada referente ao que se tratava da igreja. E os negócios do Pai, que não era revelado aos judeus, era a revelação que viria depois, que era a igreja. O Senhor Jesus veio para criar a igreja. Então, muitos assuntos que o Senhor Jesus traz no Evangelho não vai ser compreendido, não é comum a todos. E, às vezes, conforme a nossa predisposição, digamos que seja mais judia, que é monogâmica, por exemplo, os parentes ali do Senhor Jesus, que são os ismaelitas, que vêm da descendência, falando agora de Jesus como judeu, do Senhor Jesus como judeu, que vem lá, em vez de vir de Isaac, vem de Ismael, lá eles têm a religião de casar com várias mulheres, por exemplo, e são as predisposições que nós, na nossa humanidade natural, na nossa descendência humana, nós vamos ter. E muitas das vezes nós, neste detalhe, colocamos o Senhor Jesus de forma humana, dentro do contexto religioso. Ali nós tínhamos a religião dos judeus e eles olhavam o Senhor Jesus dessa forma. Nós vemos em Lucas 9 que quando eles batem ali na porta do samaritano, eles pedem pouso para eles e os samaritanos negam. Então, eles vão até o Senhor Jesus na narrativa de Lucas 9 e citam um texto das Escrituras referente ao reinado do Senhor Jesus como rei de Israel, que ainda, por sinal, não aconteceu e vai acontecer. E eles perguntam para o Senhor Jesus se ele quer que peça a Deus que desça fogo do céu e consuma a todos ali que negaram pouso ao Senhor Jesus. E ele responde agora de forma espiritual, algo que eles não iriam compreender, porque eles não tinham o Espírito, e Pedro ainda também não compreendia nas suas gafes, que você mencionaste antes, né? Ele cita a narrativa de Elias, e o Senhor Jesus disse: errais e não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio matar, mas salvar o pecador, ou salvar o perdido, ali na narrativa de Lucas 9. Então, esse errai e não sabeis de que espírito sois, isso vai se acometer a pequenos detalhes que nós vamos, com a nossa predisposição, negando ou aceitando. Agora, ainda dentro desse contexto que o irmão trouxe, por exemplo, o irmão falou que o Senhor Jesus ele encaixa em todas as religiões, né? Cristãs. Vamos falar do catolicismo, que o irmão que está com você citou. Eu não falei que ele tem evidência, ele é colocado em evidência, a figura de Jesus, seus ensinos, tem evidência em todas as religiões, não nesse contexto de aceito, mas sempre aparece em evidência, é citado. Sim. E os judeus ali, na verdade, a religião judaica é a única verdadeira, né? Então a gente tem que partir por esse princípio que nenhuma religião é verdadeira, somente o judaísmo foi a única religião que Deus estabeleceu, que Deus criou. O Senhor Jesus não veio fundar nenhuma religião, então não existe outra. Dentro desse contexto aí que o irmão traz, que o Senhor Jesus cabe dentro das religiões, é o homem natural estabelecendo a sua predisposição, aquilo que o homem gosta. O que os judeus gostavam e estava de acordo com a vontade de Deus, eles assumiam. O que eles não gostavam, eles negavam. E aí nasce as separações, que nós temos os saduceus, nós temos os fariseus, nós temos os samaritanos, que cada um vai procurar um pedaço ali das escrituras que lhe cabe. Nós temos a discussão de Paulo, quando ele percebe que um grupo cria na ressurreição dos mortos e o outro não, então ele aproveita esse gancho e fazem eles discutir, brigar entre eles. Bom, resumindo, para finalizar dentro desse contexto da dúvida delas, e isso cabe para nós também, está relacionado porque ela não sabia se o Senhor Jesus ali estava como Messias, o Salvador da humanidade, dos judeus,
como rei dos judeus, ou qual era o papel, não estava claro para ela qual era o papel dele nesse anúncio que o anjo revela referente a um Salvador. Esse Salvador não tem a plenitude toda que o apóstolo Paulo vai trazer depois, que é o apóstolo que recebeu a revelação da igreja. As escrituras narram que era um mistério escondido. O apóstolo Paulo ele traz que era algo oculto, algo não revelado ainda, né? Então, o Senhor Jesus ele vai ter dupla função aí. Uma de rei dos judeus, e ele vai reinar aos judeus. Ainda não se cumpriu essa promessa que o Senhor fez. E ele também é Senhor nosso aqui, que estamos aqui, creio eu assim, né? Que ele é Senhor nosso como igreja. E nós vamos, muitas das vezes, com o privilégio que nós temos, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Muitas das vezes nós vamos estar como Maria na dúvida. E Romanos 14, 21 diz: tudo que fizeres com dúvida é pecado. Eu já pego também Números 8, versículo 9. Se está aí com dúvida, esperar e dá uma esperada e vede qual é o mandamento que o Senhor vos dará. E muitas vezes nós vamos conflitar aí, como estava Maria. O que o Senhor quer dizer com isso? E nós vamos conflitar e vai predominar. E nós temos esse privilégio de poder ainda escolher. Vai predominar quem vai ali decidir sobre essa dúvida se é o homem natural ou se é o homem espiritual. Algo que Maria não tinha. Maria não tinha como compreender as coisas espirituais, porque não havia novo nascimento para ela. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, a cobrança dela e de todos aqueles antes da descida do Espírito Santo foi muito menor que a cobrança que está sobre nós como igreja, né? Só para trazer um parecer aqui referente à questão essa de Maria, né? Da dúvida dela, referente que o Senhor Jesus tinha dupla função, uma para trazer a revelação da igreja, que não existia, que era um mistério oculto, e outra para trazer a revelação sobre o seu reinado, sobre os judeus, que os judeus ainda não entendem. Eles ainda não entendem. E nem, de modo geral, a igreja, falando agora da igreja Irmãos Salvos, congregado dentro de muitas denominações, ainda também não entendem o propósito de Deus quanto aos judeus. E o seu reinado aí, o seu cumprimento do seu reinado como rei dos judeus. Certo. Quando você disse, Alex, só uma coisa que você disse aí a respeito do judaísmo ser a única religião verdadeira. Só para me entender, a forma como eu leio isto, no sentido de religião como uma expressão social, é no sentido da lei, porque Deus deu a lei, através da lei, o homem que convive em sociedade se expressa muitas das vezes de forma religiosa. Religião, é isso que você quis dizer, né? Só para me entender, através do sentido do que dá a lei, porque eles têm a lei e, de fato, eu faço a síntese da lei como sendo o amor de Deus, como sendo mais ou menos aquilo que depois Tiago vai dizer, que a única religião verdadeira é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, é o sentido para o amor, que a religião verdadeira que Deus considera como verdadeira é a religião que traduz a síntese da prática da lei que foi dada para o povo de Israel, para os judeus, que é os 10 mandamentos ali. O meu entendimento que eu tenho de quando você vai dizer se sendo a religião verdadeira, fazendo uma alusão, pegando ao que Tiago está dizendo. Não, então, a religião no sentido de organização, sim, de mandamentos e leis, que foi o único povo que recebeu as leis do verdadeiro Deus, né? Nesse sentido aí. Exatamente, é isso que eu quis dizer. Todas as outras religiões, inclusive as cristãs, são falsas. Qualquer denominação que você frequentou, ela é uma religião falsa. Mesmo que ela confesse o Senhor Jesus como Salvador, ela é uma religião falsa. Toda religião é falsa. A única verdadeira é o judaísmo. Quando você diz, por exemplo, religião, lembrando que eu estou falando em sentido religioso, religião falsa, se em comparação
ao judaísmo que tem ali a expressão da lei, aquele mandamento, que recebeu aqueles 10 mandamentos. É essa, quando você diz isso, você está fazendo em comparação a isso, né? Eu acho que sim. Eu não estou entendendo bem a pergunta, mas o que eu quero dizer, irmão, é que o Senhor Deus, ele criou um povo como biópsia para mostrar para o mundo. É como se a humanidade toda ela fosse um corpo, e ele pegou uma parte desse corpo, um pedaço que é os judeus, e estabeleceu as suas leis de como o povo deveria andar, já sabendo de antemão que o povo assim não viveria, cumprindo-se, então, nos judeus, o diagnóstico da biópsia, que toda a humanidade não tem solução. Então, no sentido de que os judeus é a única religião verdadeira, é a única religião que Deus estabeleceu, com seus dogmas, com suas leis, com seus rituais. E todas as outras religiões, inclusive as evangélicas, inclusive as cristãs, toda religião que existe, ela é falsa. Entendi. No sentido falso, como eu falei, em relação ao que seria como matriz. Beleza. Fala aí, Giovanni. Como matriz, exatamente. É isso que quer dizer, assim, eu acho que eu estou conseguindo compreender o que você está falando no sentido tradicional, né, de ter uma tradição que foi elaborada e as outras foram feitas em cima dessa. Seria isso? Sim, foi tanta aculturação, tanto processo de aculturação, que foi uma cultura incorporando na outra, que foi criando as subdivisões. Agora ele trouxe ali saduceus, os fariseus, isso e aquilo, e hoje nós estamos vendo que isso chegou nesse nível, tudo por conta, de igual o Alex colocou bem pontuado, do homem negar aqueles elementos. Isso aqui eu nego, isso eu não quero, eu crio essa. Aí vem o outro, pega aquele sincretismo que já foi gerado ali, que é essa cultura que foi formada, esse sincretismo em si, e vai fazendo. E nós estamos fazendo isso no sentido religião a todo. E aí acontece, finalizando com o Alex falando, é só o espírito. A igreja espiritual, ela anda em unidade. Ela volta ao princípio de todas as coisas. Ela faz o que Jesus falou, ela dá sentido, pega toda essa lei, que é essa expressão no sentido de religiosidade que compete ao amor, e dá unidade a este povo. Entendeu? E aí a igreja começa a caminhar, única, tendo Cristo como o cabeça. O difícil é qual Cristo tem sido nosso cabeça, a nossa síntese de quem seja Jesus, nosso conhecimento por meio do Espírito, de qual Jesus nos é revelado. É a revelação pelo Espírito, ou é talvez isso que o Alex está tentando dizer aí, ao longo desse processo todo, a gente vai negando das nossas predisposições, do que a gente quer, do que a gente não quer, do que a gente escolhe, do que a gente não escolhe, e aí nós vamos moldando com Jesus a nossa maneira. Talvez seja isso que o Alex esteja querendo dizer, que o Espírito vem e traz uma unidade, traz uma centralidade, volta a uma matriz, a um princípio, a uma lei. E essa lei é o amor. Do amor a gente começa a compreender tudo. Não vou estender muito mais não, gente, por causa do horário também. Muitos irmãos têm que trabalhar amanhã, tem que seus compromissos também. Enfim, alguém quer finalizar com alguma coisa? Que eu acho que o texto a gente terminou, né? Sim. Deixa eu ver ali. O texto nós terminamos. Tem só um pedacinho ali que fala de novo que Maria guarda no coração. A Maria guardando de novo, né? Também aí, ó. A Maria guardando. Foi para Nazaré, Jesus, porém, crescendo sabedoria, estatura, graça diante. Show de bola. Vamos finalizar aqui, então. Obrigado pela participação de todos vocês aqui, dessa comunhão aqui, desse momento, é muito importante. Semana que vem a gente continua no Lucas 3 e 4, acredito que deva dar, mas o Lucas 3 ele é pequenininho, entendeu? O Lucas 4 também, se a gente puder entrar. Alex, estou fazendo essa reunião aqui, Alex, todo domingo, entendeu? Depois eu vou trocar uma ideia com você ali, e sejam muito bem-vindos, e vamos caminhar, gente, vamos caminhar, vamos deixar o Senhor, e vamos compartilhar que a gente vai crescendo em graça e conhecimento aí, tá bom? Vou orar aqui, agradecer ao Senhor. Alguém tem algum pedido de oração? Alguém quer pedir? Pela minha mãe, cara. Mãe, o que eu... Minha mãe acordou com uma mancha nos olhos, provavelmente um derrame na retina, né? Que é algo hereditário que a minha avó já tem, complicado. Minha mãe se cuida já há muitos anos com a médica, e na época tinha dito que isso poderia ser, né, as filhas poderiam ter. Então ela está muito triste, está muito chateada. Amanhã eu vou levá-la ao médico. Tem que ser de urgência, né? Quando isso acontece. Mas pedir, porque é o que tem a se fazer nessas situações. Mais alguém?
E as crianças melhoraram, Érica? Graças a Deus, melhoraram bastante. E Todos essa os dois? semana tem que levar no médico de novo para conferir tudo direitinho. Show. Mais alguém? Se ninguém, eu vou orar e vamos nos despedirmos aqui. Amém? Então vamos orar então. Ó Pai querido, Jesus amado, Espírito Santo de Deus, Pai, novamente, Pai, nós colocamos aqui, Pai, diante de Ti, Pai, de forma grata, Pai, pela essa palavra, Pai, que aqui foi lida, Pai, por esse alimento, Pai, espiritual, Pai, que nos foi partilhado, Pai, que nos foi dado, Pai. Eu te peço, Pai, para que o Senhor, Pai, traga, Pai, a revelação, Pai, em nossos corações, Pai, mediante, Pai, o Teu Espírito, Pai, para que todas as informações que aqui nós tivemos, Pai, sejam transformadas, Pai, nessa revelação e que nós possamos, Pai, crescer, Pai, como igreja no Senhor, Pai, através, Pai, dessa comunhão aqui, Pai. Primeiro, Pai, eu nunca te peço, Pai, que nunca deixe, Pai, que essa comunhão, Pai, nos falte, Pai, esse alimento espiritual, Pai, nos deixe, Pai, de ser dado. Conduza-nos, Pai. Seja o cabeça, Pai, em Jesus, Pai, aqui em nosso meio, Pai, para que nós possamos, Pai, continuar aprendendo de Ti. Obrigado, Pai, novamente pela vida, Pai, dos irmãos, Pai, que aqui estão, Pai. Seja com cada um deles, Pai, na semana, Pai, guardando, Pai, livrando-os do mal, Pai, e também, Pai, os ensinando, Pai, seja através, Pai, de qualquer situação, Pai, que os venha a conhecer, Pai. Quero te pedir, Pai, pela mãe do William, Pai, que está agora, Pai, que o William falou aqui, Pai, com um problema, Pai, nos olhos, Pai, aonde, Pai, ela tem andado, Pai, com o coração aflito, Pai, por causa de uma questão, Pai, hereditária, Pai, que seja, Pai, eu imagino, Pai, como esteja, Pai, o coração dela. Eu te peço, Pai, que os teus anjos, Pai, sejam com ela, Pai, trazendo calma, entendeu? Trazendo paz, Pai, ao coração dela, Pai, a paz que excede, Pai, o entendimento, Pai, não essa paz que o mundo dá, Pai, para que ela possa, Pai, amanhã fazer esses exames, Pai, e, Pai, pedindo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome, Pai, para que ela seja, Pai, curada, Pai, disso, Pai. Mas se assim não for, Pai, se o Senhor também, Pai, às vezes, Pai, precisamos, Pai, de um meio, Pai, de todas essas dificuldades, Pai, da vida, para podermos também andar com o Senhor, que o Senhor também faça a tua vontade. Mas confiamos, Pai, que a tua vontade é boa e agradável. E ela, Pai, é tua serva, Pai, ela serve ao Senhor, Pai, ela ora para ti, Pai. Então guarde o coração dela, seja com ela, Pai. Quero te agradecer, Pai, pela recuperação do João e do Cauã, Pai, que semana passada estavam acamados, Pai, aqui, Pai. Quero te pedir também, Pai, pelaquela família, Pai, daquela jovem, Pai, que estava muito ruim, Pai, que hoje, Pai, agora descansa, Pai, no Senhor, Pai, que o Senhor seja, Pai, com aquela família, Pai, trazendo conforto, Pai, a todos os familiares, as pessoas mais próximas ali, Pai, que elas possam sentir paz, Pai, em relação, Pai, à morte, Pai. E é isso que eu te peço, Pai, aqui essa noite. Não vou me estender muito, mas continua conosco, Pai, nos ajudando, nos protegendo, nos guardando, nos dando sabedoria em todo momento. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, então, fiquemos na paz. Giovanni, obrigado pela sua participação aí, todo mundo que esteve aí. Enfim, que Deus nos abençoe e nos ajude aí sempre a estarmos juntos aí, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado aí. Também agradeço muito a oportunidade. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Sempre quis muito poder ter uma experiência assim de falar sobre esses assuntos assim, né? Então, para mim está sendo muito, de certa forma, nostálgico. Por isso que eu estou falando bastante nessa. Peço desculpas. Né? Muito grato. Vamos caminhar, tá bom? Tchau, Alex, tchau, Daiane, mãe, boa noite. Bento, Lília também, Deus abençoe vocês. Depois eu vou upar lá o vídeo lá e vou deixar lá registrado lá pra gente lá, tá bom? Pode ser também deslocamento. Um abraço. Aí o sangue extravasa ali.